chegando o final do ano assim, dá uma vontade da gente fazer o balanço de tudo que aconteceu durante o ano todo para ter uma noção das realizações que aconteceram. E isso é uma coisa que acontece muito com quem presta serviço. Por exemplo, o CAPES. Esse ano eles conseguiram fazer um percentual de crescimento em torno de 10% em quase todas as ações que são desenvolvidas. E é sobre essas ações e os resultados delas que nós vamos falar no programa de hoje. Quem veio tomar café comigo para me contar todos esses detalhes foi o doutor Marcelo Costa, que é diretor do CAPES Saber. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Elda. Como a gente teve o ano inteiro falando das nossas ações, exatamente. Você disse bem, nós somos prestadores de serviço público, então a gente tem que dizer realmente o que a gente fez, como foi aplicado esses recursos da saúde na área de álcool e drogas para o nosso estado. Pois é, porque a gente fica falando do ano todo também, conversamos muito durante esse ano todo sobre as realizações, sobre as ações que vocês estavam fazendo, profissionalização, ações de resgate, essa coisa toda. Mas assim, em números, o que a gente tem? Teve esse crescimento mesmo todo? Sim, não só em percentuais de ações resgates, por exemplo, que a gente cresceu em 10%, nós fizemos uma média de 16 ações esse ano. Cada ação que a gente realizou em diversos bairros de São Luís. Mais de uma por mês. Né? Mais de uma por mês. Fomos até bairros mais distantes, como Coab, fomos à Cidade Operária, fizemos inúmeras ações no Mercado Central. Conseguimos tirar nas ações resgates, que é em parceria com o delegado Joviano. Sim, que já teve também parceirão. Há 9 anos que a gente faz essas ações, começou lá no João Paulo. A gente tirou mais de 80 pessoas que moravam em situação de rua desta situação de vulnerabilidade. Pessoas que não retornaram para as ruas. Pessoas que saíram, deixaram de usar droga, estão em tratamento, voltaram para os seus seios familiares, né? Então a gente tem realmente muito que agradecer. Agradecer principalmente a condição que a gente teve para executar esse processo. Isso, é isso que eu pergunto. Essas condições que tiveram, elas lhe dão essa tranquilidade para dizer, eu posso fazer esse serviço porque eu tenho as condições necessárias para fazer. Porque às vezes a gente faz, não sei se acontece com você, na cara e na coragem. Verdade. Tá? Eu vou fazer isso porque eu vou fazer isso que é a minha obrigação, mas às vezes a gente não tem aquele respaldo. E outra coisa, a gente olha as ações, né, por exemplo, do resgate, cursos profissionalizantes através do SENAC, do IFE, mas não vê que por trás disso tem uma logística muito grande. Isso, Outro dia eu fiz até uma logística no Instagram, uma rede social, mostrando como é que a gente faz uma ação resgate. Começa 2, 3 dias antes. Você tem uma série de materiais que tem que levar. São materiais de teste rápido para HIV, sífilis, tem que ver vacinação, você tem que ter vagas para internar, você tem que ter medicação, você tem que ter os profissionais de saúde lá para atender. Nós funcionamos, eu acho que o CAPES ele ganhou muito esse ano, principalmente em parcerias. Hoje são mais de 15 serviços que são parceiros nossos, que vai desde serviços públicos, como por exemplo a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Segurança, como serviços privados. Inúmeras faculdades particulares de São Luís nos dão apoio. Participando. Mas aí participa como? Com os alunos, professores, Isso. Às vezes ajudando com materiais, né? O apoio logístico. A Secretaria de Saúde, claro, sem dúvida, tem dado toda tal condição. Parte de transporte, a parte de telefonia, a parte de insumos médicos, a parte de medicações, os profissionais também de dentro da unidade para poder fazer esses atendimentos. Então isso aí é muito caro, isso não é barato. Sim, a gente claro, vê a laboratório. Não dá para fazer sozinho, né? De jeito nenhum. Quando você vai para uma ação dessa, você está disposto a qualquer situação. Por exemplo, na última que fizemos na Coab, um paciente deu uma crise convulsiva na Praça do Rodão, que foi onde a gente fez. Ou seja, a gente tinha que ter medicação lá, a gente tinha que ter todo um suporte. Profissional competente para aquela emergência, né? E, claro, o apoio da SAMU e de outros serviços que foram necessários para levar esse paciente para uma unidade de referência. Quer dizer, mesmo que não tenha essas intercorrências, não sei se se chama essa coisa assim, mas vocês devem estar preparados para que aquilo aconteça. Sim, quando a gente vai, eu brinco que essas ações, eu não durmo no dia anterior, porque a preocupação é muito grande. Você está expondo um serviço público numa comunidade aberta, onde você tem diversos profissionais, alunos que estão ali sob sua responsabilidade. Ainda bem que a gente tem apoio da Secretaria de Segurança, que é um delegado, né? Mas ali são situações N que podem acontecer, que já aconteceram. Desde pacientes que estão na rua serem agressivos, desde pessoas que estão envolvidas com o tráfico não querer que a gente estivesse ali, porque prejudica a venda deles ali. Então, com isso, a gente desarticulou, que é outro ponto crucial, inúmeras ações de bandidos, de vândalos, né, de traficantes, onde a gente conseguiu reduzir, principalmente na área central, isso são dados do SAISP Oeste, do doutor Adriano, que é um delegado responsável pelaquela região do João Paulo e Centro,
a gente diminuiu em mais de 80% o índice de morte entre pessoas em situação de rua. Isso é muito bom, né? Aqueles moradores de rua que se matavam. matavam. Uma vida já está valendo. Se for só uma, já está valendo. Mas vocês recebem esse tipo de resposta de pessoas que se sentem atingidas pelo trabalho que vocês executam, que você falou, traficante, dono de ponta, essa coisa toda. Vocês recebem essas respostas desse pessoal? Infelizmente, alguns casos são ruins com essas pessoas que são traficantes, que às vezes ameaçam e tudo, mas a gente realmente sabe do trabalho que é realmente perigoso, porque a droga, ela infelizmente é uma doença, é uma dependência aqui, mas ela se envolve muito com a criminalidade. Olha, 80% dos nossos pacientes que estão em tratamento no CAPS já tiveram algum tipo de passagem pela polícia. Ou por ser detido por furto, ou por agressividade, envolver-se em brigas, né? Tudo isso em decorrência da agressividade que a droga provoca. Mas também temos muitas respostas positivas, porque a ação resgate, quando a gente está indo hoje, não leva só atendimento para dependente químico. Ela hoje abriu um leque grande para prevenção em saúde mesmo. Por exemplo, quando a gente faz 3 testes de avaliação de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, HIV, sífilis e hepatite. Quantas pessoas não foram diagnosticadas com essas doenças que não sabiam que tinham dentro de uma praça, como Praça do Mercado, ou como na Praça do Nauro Machado, e que começaram a se tratar? Entendi, é verdade. A gente está na Semana Mundial de Combate à AIDS, né? E a gente estava falando das facilidades que são oferecidas agora para a detecção da doença, para o diagnóstico da doença. De alguma forma, isso facilita também o trabalho de vocês? Sem sombra de dúvida, a gente não faz nenhuma ação dessa que a gente não faça 400 testes de HIV. 400? São 400 testes, que é um teste rápido. Esse teste, em 15 minutos, você sabe se você tem hepatite, se você tem sífilis, se você tem HIV. Aí, quando você tem um positivo, você já está com o laboratório ali, que é o parceiro, você já pede com o médico clínico, já solicita o teste comprovatório. Comprovando que essa pessoa tem HIV, já encaminhamos para os órgãos de referência. Bairro de Fátima, Presidente Vargas, Unidade Mista do Coroadinho. As pessoas ainda têm receio, doutor Marcelo, por exemplo, assim, um teste rápido. Aí eu vou saber que na mesma hora se eu estou doente ou não. Isso ainda dá um certo receio? Dá para sentir isso? É uma boa pergunta, Elda. Mas assim, tu sabe o que eu tenho visto nessas últimas ações que a gente fez? Não. Elas têm procurado para fazer. Tanto que as pessoas, a preocupação é em saber se tem. Qual é a fila que está aí para o teste de HIV? As pessoas estão interessadas. Olha, isso é bom, né? Agora, ruim no aspecto. A gente tem feito em cada ação dessa 400 testes, como eu disse, mas temos tido 15, 20 resultados positivos, principalmente para a sífilis. A sífilis cresceu muito no nosso estado do Maranhão. Né? E principalmente em um público aí com mais de 50 anos. Ou seja, é um público que estava desacostumado a usar o preservativo e com uma assessoria de substâncias que são vasodilatadoras, que ajudam na ereção, né? Como o Cialis, o Viagra, essas medicações, voltaram a ter uma vida sexual muito ativa e com isso estão se prevenindo contra essas doenças. Quer dizer, o aumento da expectativa de vida trouxe uma qualidade maior para todo mundo, mas tem que também trazer esses cuidados até para uma população que não foi acostumada a usar esse tipo de recurso. Perfeitamente. Quando a gente dá o resultado positivo, a psicóloga que está lá, ela é bem enfática em dizer, olha, você deu negativo, mas isso não é para ficar feliz e se desprevenir novamente. Porque quando a pessoa chega lá ansiosa, é porque ela fez alguma besteira, né? Ela com certeza ela não está ali nervosa se ela não tivesse feito uma besteira. Então é normal que você não faça mais para que você não tenha esse risco aí. Vamos dizer, deu sorte, porque foi sorte mesmo, mas precisa tomar cuidado, né? Então, eu também vou tomar cuidado, estou passando do tempo aqui, mas vamos só fazer um rápido intervalinho e a gente volta para continuar conversando. Minutinho só. Já estamos de volta, estou conversando aqui com o Dr. Marcelo Costa, diretor do CAPS-AD, sobre as ações realizadas durante esse ano, mas a gente está falando especificamente, eu peguei a AIDS, só porque a gente está no período de combate à AIDS.
a gente tocou nesse ponto da população, vamos dizer, com mais idade. Perfeito. Mas é idosa não, está com mais idade, até porque a expectativa de vida está aumentando, né? Aumentou, saiu um relatório essa semana de que aumentou um pouco mais. Mas é fácil falar com eles sobre a prevenção, já que eles, vamos dizer, namoraram, tiveram uma vida amorosa numa época mais tranquila sentimentalmente? Perfeitamente. É fácil porque eles estão realmente dispostos a debater sobre o assunto. Agora, é difícil fazer ele se conscientizar de que ele precisa mudar os seus hábitos. Né? Por exemplo, usar o preservativo, na verdade, diminuir a questão das parceiras, né? Porque hoje a facilidade está muito grande do sexo. O sexo se banalizou, né? É e verdade. outro circuito importante de se discutir é que a pessoa perdeu o medo da AIDS, por exemplo. Sim. O fato dela ter um tratamento mais facilitado fez com que as pessoas se descuidassem? Se descuidassem. E eu faço questão de dizer aqui, sem nenhum pingo de restrição, que a AIDS é gravíssima, é uma doença muito grave, ela não tem cura ainda. Mata. Existem ainda os falsos mitos que a AIDS já tem cura, que não existe, eu desconheço na saúde algum remédio para AIDS. Você vai continuar tomando diariamente uma série de medicações e uma série de cuidados, então o ideal é que você não adquira esse problema. Só tem uma forma de você não adquirir, é usando o preservativo e diminuindo essa quantidade de parceiros que você pode ter ao longo da vida que se expõe mais ao risco. Mas é incrível, quanto mais se chama atenção para a camisinha, acho que a camisinha é a prevenção. Prevenção, e aí não está nem se falando só de AIDS, está falando de todas essas outras doenças que o senhor citou. Inclusive eu acho importante porque a AIDS ela foi o percussor na redução de danos. O que se fala hoje de redução de danos no uso e abuso de drogas, que é fazer a pessoa diminuir o uso ou se expor a menos risco, começou com a AIDS. Com o uso do preservativo, distribuição de preservativos. Tanto que nas ações resgates que a gente vai, a gente leva mais de 1000 preservativos. E as pessoas vão lá e pegam... tem público para os mais de 1000 preservativos. Acaba. A gente nunca voltou com uma caixa cheia. Pois é, o bom é que é oferecido de graça, todo mundo tem acesso. Quando não é de graça, é baratinho nas farmácias, né? Quer dizer, todo mundo tem possibilidade de se prevenir dessa forma. Mas vamos deixar esse assunto. Vamos pegar outro ponto importante que eu acho no trabalho do CAPS, a profissionalização. Perfeito. Porque a gente está falando só da situação crítica. Mas vamos falar de quem já saiu um pouquinho de lá, que já está no caminho de volta. Perfeito, que é o mais difícil. Mais difícil. Esse é o mais difícil. Levantar, vamos dizer, pode ser até, não é fácil, mas pode ser relativamente fácil. Isso. Fazer a caminhada de volta já é um pouco mais difícil. Não exige, às vezes, da pessoa. Isso. Exige do ambiente, exige do mercado, exige da família, né? Então, para isso, a gente tem que montar parceiros. Então, esse ano também foi muito produtivo, porque conseguimos fazer mais cursos profissionalizantes. Ano passado, a gente só conseguiu fazer 3 cursos profissionalizantes. Esse ano, a gente conseguiu 5. Né? Isso dobrou, né? A gente conseguiu praticamente dobrar o número de cursos e conseguimos ganhar um parceiro novo, que foi o Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, né, onde fez o primeiro curso de elétrica básica. E a partir de janeiro, nós vamos abrir uma outra turma, que é de elétrica predial. E posteriormente de informática. O diretor do IFMA do Monte Castelo abriu as portas para a nossa unidade. Né? Então, cada curso desses são 25 pacientes que são profissionalizados. Claro, não é certeza de mercado de trabalho, mas é uma condição maior. Mas é uma possibilidade, sim, né? Que se eles estiverem despreparados, não entra de jeito nenhum. E além de eles se sentirem preparados com a profissionalização, dá mais assiduidade dele no serviço. Porque a gente sabe que quando começa um tratamento, 30% abandona nas primeiras semanas. Então, quando tem uma perspectiva de que ele vai ter um curso ali para fazer, de que ele vai poder galgar uma situação melhor de vida, ele se fixa melhor no serviço, toma as medicações da maneira que é orientada, participa das outras atividades. Então é um up na vontade dele de continuar o tratamento. Certeza. E depois, o mercado de trabalho, já deu para sentir se essa profissionalização? A gente tinha 2, já estamos com 5, mas essa profissionalização que foi feita lá no começo, ela já está dando esse resultado? Já dá para ver algum no mercado de trabalho? Vários. Inclusive, a gente está mudando um pouco agora o foco, porque o Brasil mudou economicamente. Né? Hoje o emprego formal diminuiu muito, então nós estamos optando por cursos que possam fazer a pessoa gerir a sua própria atividade. Por exemplo, de bijuteria, de confecção, de puff. Não precisa de patrão, eu posso fazer sozinho meu trabalho. Tem inúmeros que fizeram curso de bijuteria que hoje estão sobrevivendo, vendendo a sua arte. Né? Na praia, de casa em casa, ou então montou seu ateliêzinho, né? Mas também estamos investindo em cursos como serviços gerais, curso de profissionalização na parte de segurança, para que a pessoa também possa ganhar empregos formais. A gente sempre busca a ajuda do Senac nesse aspecto, para ver qual o curso que tem mais condições essa pessoa ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho. É feito um trabalho, vamos dizer, de definir o perfil da pessoa, que ele se adapta ainda mais. Justamente. É claro que entre as habilidades naturais, por exemplo, eu para a bijuteria seria um desastre não sei fazer nada, né? Mas eu poderia fazer outra coisa. Então, é mais ou menos assim, direcionar para onde você tem mais potencialidade. Por isso que a gente tem diversos
diversos profissionais dentro da unidade e quem fica responsável por essa parte de definir qual a atividade mais adequada para aquele ser humano é os terapeutas ocupacionais dentro da unidade. Nós temos 3, então eles vão junto nos grupos ver qual a aptidão melhor daquele paciente. Inclusive o de bijuteria, a maior procura não é por mulheres, são os homens. Os culinária que a gente fez esse ano, a maior parte foram homens, impressionante, né? Gente, é mesmo. A gente pensava que as mulheres que tinham mais dom para bijuteria e tudo, mas as mulheres elas preferem outras atividades. Acho que eu estou nesse grupo, que prefere outras atividades. E as bijuterias que os homens fazem são belíssimas, belíssimas. Olha só, o bom é que ele não precisa de patrão para mercado criar formal, uma né? renda. Não precisa, porque as pessoas podem dizer, não tenho emprego. Emprego não pode ter, mas serviço vai ter sim, né? A partir do momento que ele é capacitado para isso. Perfeito. E isso, para ele, é muito importante na sua autoestima, porque muitas das vezes ele está na casa dele e está sendo um estorvo. Isso. Eles dizem muito isso. Doutor, minha mãe fala que eu só estou aqui para dar despesa, que eu não sirvo. Então, quando você começa a acrescentar alguma coisa financeira em casa, por menor que seja, muita gente está ouvindo assim, mas ele vai ganhar R$100, R$200. Para quem ganha muito bem, ele pode achar que isso é bobagem. Mas para nós que temos uma visão bem mais findada no ser humano, a gente sabe como é importante essa contribuição de R$100, R$200 para uma família. Imagine se a renda da família for de um salário mínimo. Uma pessoa que bota R$100 a mais dentro de casa, são R$100 a mais, é 10% quase do salário mínimo, né? Não pode ser desprezado. E isso, acho que isso gera um círculo, né? Porque à medida em que você faz, você quer fazer mais, você passa a ser mais valorizado e você quer fazer mais, não é isso? Inclusive a briga, né? Porque a gente consegue um curso, aí o que já fez o curso aqui, quando tem um outro, já quer também, a gente não pode. Agora tem que dar vaga para outras pessoas também. Eles querem ficar galgando de um para o outro, né? Então daí a gente também pede para que o mercado nos ajude, né? Os empresários nos dê mais condições de fazer. Quanto mais cursos nós tivermos dentro da unidade, mais a gente vai poder atingir uma quantidade maior de pacientes. Hoje vocês têm quantas pessoas mais ou menos assim, em tratamento, em recuperação? Quantas pessoas, doutor Marcelo? Explicar melhor como é que funciona a recuperação dentro do CAPS. Nós temos 2 unidades que formam o CAPS. Uma é aquela do Monte Castelo, onde o paciente passa o dia. É a mais conhecida, A mais conhecida foi que começou o processo todo aqui no estado do Maranhão de tratamento de dependentes químicos. Lá o paciente entra às 7 da manhã e sai às 7 da noite. Esse paciente ele pode ir lá todos os dias, ou ele pode ir 2 vezes na semana, ou ele pode ir 1 vez na semana. Fica a critério da equipe e do psiquiatra de referência dele. E existe uma unidade paralela que a gente criou há 5 anos atrás, que funciona na Coab, que é a nossa unidade de acolhimento. Lá é internação. Lá é aquele paciente que fica 24 horas por 30 dias internado. Então, o Monte Castelo é o transitório. Entrou e saiu. A gente considera tipo semi-internação, né? Uma semi-internação. Entra de manhã, sai de tarde, Isso, entra de manhã, não dorme. Não dorme, perfeitamente. É essa a diferença. Na Coab, dorme. Dorme. Fica internado. Fica internado. São casos mais graves. Geralmente esses moradores em situação de rua vão para a Coab porque não tem onde ficar à noite. Então, eles ficam transitoriamente, inclusive era considerado unidade de acolhimento transitório mesmo. Hoje que é só unidade de acolhimento. Tirou o transitório. Tirou o transitório. Nomenclatura do Ministério da Saúde mesmo que mudou. Sim, porque demora um pouquinho, né? Demora, pode ficar até 6 meses em alguns casos, né? E tem quem fica? A gente estava com uma paciente, uma senhora que a gente tirou numa ação que fizemos na Coab, alcoolista, ela ficou 8 meses com a gente, né? Ela tinha uma situação grave familiar, onde o filho abusava financeiramente dela, estava até com os cartões dela, ela era aposentada, pensionista de uma pessoa até já teve um alto gabarito aqui em São Luís em termos de secretarias, né? E a gente, para reverter esse processo familiar, e ela não tinha condições de voltar para casa, tanto que ela vive hoje no Asilo Solar do Outono. A gente teve que conseguir a parceria com o Solar do Outono, hoje ela mora no Solar do Outono, recebeu de volta seu cartão. Isso eu queria saber, se ela teve as coisas dela de volta. Junto com o Ministério Público, isso é uma ação que envolve N atores, né, para conseguir definir a vida de uma pessoa que hoje, graças a Deus, só vive rindo, né? Ai, que bom, isso é bom, já ri, já está de bom tamanho. De novo, vamos fazer um rápido intervalo, gente, mas eu volto já, é só um minutinho, só para terminar essa conversa, um minuto só.
Estou de volta aqui para o nosso último bloco de conversa com o Dr. Marcelo Costa, mas eu fiz uma pergunta que eu botei uma outra no meio e o senhor acabou não me respondendo. Quantas pessoas estão nesse tratamento entre transitórios e internações rápidas? São 325 pessoas hoje em atendimento. 325. Né? Geralmente a gente dá uma média de 30 a 40 altas por mês, né? São pessoas que já estão evoluindo. O tratamento geralmente dura de 0 a 6 meses, podendo perdurar por mais um ano. Lógico que em casos mais graves ou em casos que a gente já apresenta comorbidade, porque tem paciente que não é só usuário de droga. Ele tem transtornos depressivos, ele tem transtorno de esquizofrenia, ele tem transtornos bipolares. Então essas doenças elas necessitam de um acompanhamento mais a longo prazo e muitas das vezes até que a gente faça ambulatório. Ou seja, ele fica vindo só de 30 em 30 dias, 60 em 60 dias. Nesse caso aí, ele é transferido para lá. É vocês que determinam, olha, esse aqui precisa de um tratamento mais longo, então vai ficar lá na Coab. Perfeitamente, perfeitamente. Entendi. A definição é feita, todo o projeto terapêutico pelo CAPS, antes do encaminhamento. Ok, mas aí tem uma outra coisa que eu gosto muito lá no CAPS, que é essa valorização da pessoa que está lá através da cantata de Natal, das apresentações. A gente tem esse ano? Sem dúvida. Inclusive o nosso coral, eu brinco que criamos um coral há 8 anos atrás. Isso. Que é o coral Amigos do CAPS AD Estadual. Né? E ele já foi chamado para várias televisões, fez outro dia o fechamento de um encontro de saúde mental do Departamento de Saúde Mental do Estado. E esse ano ele vai se apresentar junto com uma banda dentro do CAPS, no dia 6 de dezembro, que a gente vai comemorar, além do nosso Natal, onde a gente está todo ornamentado. Agora no final de semana, né? Final de semana. A gente fez uma oficina só de guirlandas, né? Onde está muito bonito o trabalho que eles fizeram, tanto com CDs que não se usa mais, né? Fizeram guirlanda de CDs e com fuxico também. Oh, legal. E vamos ter a apresentação desse coral no dia 6, junto com a banda, que é uma música muito bonita, que é aquela música que pede paz, né? Que foi gravada por Michael Jackson, naquela época com vários artistas, só que traduzida para o português. É a expectativa deles, eu fico imaginando assim, se pra gente, quando vai participar de um projeto, a gente fica sempre ansioso, na maior expectativa, a gente já está acostumado a fazer, que está aqui com todas as facilidades, para eles. É muito grande e eles ficam muito felizes, porque eles se sentem autovalorizados. Isso. Muitas das vezes, esses pacientes, na maioria das vezes, eles não são valorizados mais nem dentro de casa. A família não quer mais. O pai já não fala mais com ele. Então o CAPS ele acaba virando um ambiente de esperança para eles. De família, né? De família. Da sensação de família que ele perdeu. Perfeitamente. Ele diz assim, doutor, aqui é tudo organizado, aqui tem água, aqui tem comida, aqui tem as coisas que me sustentam. E muitas vezes na casa dele é uma casa muito pequena, que muitas vezes não cabem nem aquelas pessoas que estão ali dentro. Então, realmente, o conforto deles, naquela situação que eles se encontram, é lá. Mas a gente sempre coloca, Elda, que ali é um processo transitório. Ninguém termina a vida no CAPS. A gente tem ali um trampolim. Que comece a vida no CAPS. Comece a vida no CAPS, uma nova vida, né? A gente utiliza essa época de Natal como uma época realmente de reconstrução, até porque indica o nascimento de Jesus Cristo. E Jesus nasceu para renovar nossas esperanças. Então essas datas são muito importantes que a gente trabalha dentro da unidade, principalmente esse sentimento de família. Isso, dá esse significado, esse ressignificado para eles, né? Que perderam esse elo familiar. Mas ainda é muito complicado, mesmo com todo esse sucesso que vocês experimentam no tratamento, na recuperação, ainda é muito difícil trazer a família para dentro desse processo? Dificílimo, tanto que a gente já começou o trabalho para essa atividade de sexta-feira que vem, desde mês passado, de resgate das famílias, para as famílias virem nesse dia, porque a gente faz essas atividades e não vem. Tem 5, 6 familiares. Infelizmente as famílias, elas querem ali um local para depositar. Isso, verdade. Né? E se você internassem todos, seria para eles, olha, muito melhor. Toma conta aí. Toma conta tudo, deixa para o Estado resolver. E eu já disse, questão de dependência química não é um papel do Estado resolver. É o papel das famílias, é um problema do ser humano. O Estado ele pode dar apoio, ele pode dar serviços que deem condições à pessoa superar, mas a família é imprescindível. É imprescindível. Esse processo é da família. Até porque às vezes ele pode ter tudo isso, mas se ele sentir a falta daquela família, o processo acaba emperrando. E é o que acontece na maioria das vezes. Aí nós fazemos o quê? As visitas domiciliares. Mandamos assistente social lá na casa e a assistente social observa que o problema todo está na casa. Por exemplo, temos um pai de um paciente, eu gosto de falar casos específicos, que ele foi essa semana 2 vezes na minha sala porque a médica não queria internar
E eu fui saber com a psiquiatra dele por que não queria internar. Ele falou, Marcelo, ele está mais de 7 meses sem usar droga. É porque o pai acha que ele está falando no telefone muito, é porque o pai acha que então ele quer um local para botar o filho. Quer dizer, ele não quer ver o filho no telefone, então ele Tomou manda... o telefone do filho, porque implica com o filho. Ou seja, eu até acho que o menino está sendo um grande herói. Porque para recair seria simples, ele estaria com todos os instrumentos, né? Então aí cabe a nós um trabalho muito forte também com a família, para que a família entenda, compreenda esse problema do paciente, para que possa ser um fator de ajuda, não um fator de prejuízo. Pois é, aí que eu digo, daí a importância desses cursos profissionalizantes, dessa elevação de autoestima, para a família perceber que aquela pessoa está diferente, que ela pode ser ajudada, que ela pode ser mudada. E isso não é papel só de você. Não, e é esse um projeto que a gente vai intensificar. Como eu fortaleci mais esse ano a questão dos cursos, eu vou continuar com os cursos, fortalecemos mais as ações resgates, vamos continuar com mais ações resgates, vamos tentar fazer pelo menos 20 ações ano que vem e vamos fazer um projeto só específico para as famílias, onde pelo menos de 30 em 30 dias essas famílias estejam lá, direcionados por grupos de pacientes, por grupos de médicos, para que a gente possa fazer um trabalho bem específico, porque a gente não tem conseguido realmente um grande sucesso com esses familiares. Eu acho que é bem importante trazer as famílias para dentro desse processo, para elas participarem. Afinal, o problema é delas, né? Eu já pensei em fazer ano que vem, por exemplo, cursos direcionados junto com os familiares e os pacientes, por exemplo, curso de panificação, onde os familiares participem. Também participem, né? Tentar fazer com que haja essa interação. Seria interessante, por exemplo, já era uma renda bem maior, pois seria para a família inteira. Aí, por exemplo, puxa, através do meu filho que dava problema, eu consegui mais ganhei um diploma de culinária, ganhei um diploma de confeitaria, já sei fazer bijuteria, essa coisa toda. Isso pode dar uma nova visão sobre essa pessoa que está ali vista de uma forma tão depreciativa. E sobre o nosso serviço, como é que funciona, né? Sim, graças a Deus. Olha, doutor Marcelo, muito obrigada. Sabe, toda vez que eu converso com você, eu fico mais entusiasmada ainda com esse trabalho de recuperação. Acho que é super importante. A gente tem que falar, a gente tem que noticiar, a gente tem que dizer que tem saída, sim. É só procurar que vai ter. Mas muito obrigada de novo por Eu que agradeço. Esse aqui é um momento muito importante para que a gente possa realmente dizer o que a gente fez, prestar contas com o serviço, num serviço público com a sociedade. E ano que vem a gente volta de novo aqui mostrando várias outras ações aí que vamos fazer. Outras ações, muito obrigado, as novidades, o que vem de bom aí, assim como a inclusão da família nesses processos. Muito interessante, mas parabéns. Terminou o ano com chave de ouro, é isso? Graças a Deus. Amém. Amém. Bom dia para você, bom dia para você. Perdeu alguma das nossas entrevistas? É só acessar o nosso site, al.ma.leg.br/TV, está prontinho para você com todo o conteúdo. A nossa programação é bem bacana, recheada de novidades. Você pode ver a hora que você quiser, ou onde você estiver, claro. Mas só para não esquecer, todo dia eu estou aqui, 8h30 da manhã te esperando, tá? Tchau.